Graça e paz, amada igreja, dando prosseguimento, às bem-aventuranças, agora seguindo o modelo novo da missão por três. Eu estou aqui, vocês sabem que agora, a partir de agora vocês vão ter o material escrito nas mãos, acompanhado do meu vídeo, explicando todo o processo, que vai ser o material que você vai utilizar na sua missão por três e nas células. Vai ser utilizado. Então, o que acontece? Eu vou dar uma explicação, que é o que vai nutrir. Vamos lá, então. Primeira coisa, bem-aventurado, Mateus 5:7 diz assim: bem-aventurados misericordiosos, que eles alcançarão misericórdia. O que é uma pessoa misericordiosa? Vou dar algumas explicações. Primeiro, o misericordioso é aquele que coloca o coração na miséria do outro. Eu vou explicar a você. O misericordioso é uma pessoa cheia de amor, de compaixão, porque o Espírito do Senhor habita nele e o Espírito Santo está curando a alma dele. O Espírito Santo está tratando a alma dele. O Espírito Santo está cuidando da alma daquela pessoa. E aquela pessoa, ela acata o processo. Ela aceita o processo de Deus na sua vida. Entende? Ela tipo assim, ela tem certeza das limitações dela, da incompetência dela, da incapacidade dela, mas ela tem o Espírito Santo e ela trabalha em parceria com o Espírito Santo. Dessa forma, por ela ser submissa à voz do Espírito, à voz de Deus, entendeu? O que acontece? Ela está cheia da compaixão do Espírito. E uma pessoa cheia da compaixão do Espírito é uma pessoa que tem um coração misericordioso. Ele vê uma pessoa agressiva, ofensiva, depressiva, ansiosa, angustiada e às vezes grosseira, ignorante com ele, ele entende que aquilo ali é um estado de miséria. Entende? Você olha a pessoa grosseira com você, às vezes uma esposa sem sabedoria, um marido estúpido, ignorante, também sem sabedoria, um filho passando uma crise, um problema. O que acontece? Você está tão cheio do Espírito, tão cheio do amor de Deus, tão cheio de compaixão, que você entende que aquela reação grosseira, aquelas atitudes grosseiras, na verdade, é um estado de miséria humana. Porque a pessoa não tem o que você tem. A pessoa não tem a graça que você tem, ela não tem o espírito que você tem. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela precisa, necessita de que alguém tenha misericórdia dela. Dessa forma, quem pratica misericórdia alcançará misericórdia diante do Senhor na eternidade. E aqui também na terra. Porque todo mundo que passa a ter misericórdia, todo mundo ter compaixão, compreender os outros, você vai colher o que você planta. Se você planta o quê? Espinho, você vai colher espinho, mas se você planta doçura, você vai colher doçura. Entendeu? Essa parábola, mas é uma parábola, existe no capítulo 18 de Mateus, uma parábola dos servos, Tinha um homem que tinha uma dívida com o Senhor, tipo assim, de 100 bilhões, É mais ou menos, vamos exagerar mesmo. O cara tinha uma dívida de 100 bilhões. E aí chegou perto do Senhor e o Senhor falou para ele: tá bom, eu vou te perdoar. Você está perdoado essa dívida enorme sua? Você está perdoado. Aí o cara sai na rua e encontra um cara que devia ele 100 reais. Sabe o que ele faz com o cara? Ele bate no cara, agride o cara, prende o cara, não perdoa, não. O que um cara que recebeu um perdão de 100 bilhões faria com alguém que está devendo ele 100 reais? Perdoaria não. Eu dava um beijo nesse cara, abraçava ele, beijava ele e dizia assim: ô irmão, você lembra aquele dia que você me devia? Está perdoado. Porque essa é a ideia. Você recebeu de Deus o perdão que te levaria para o inferno. Você está entendendo? E às vezes alguém te ofendeu, te xingou, fez uma ofensa com você e você está levando isso. Olha só, o teu pecado é um monstro diante de Deus, mas Deus te perdoa. E o pecado, qualquer pecado que alguém cometer com você, é um pecadinho, uma coisa simples, que você tem que perdoar, precisa perdoar. Isso é exercer misericórdia. Então essa parábola de Mateus 18 fala sobre isso,
Jesus cita essa parábola. E outra coisa que nós temos que entender, quem pratica misericórdia, vive no campo da misericórdia, sabe, a pessoa que pratica misericórdia, exercita misericórdia e vive no campo da misericórdia, ele passa a se posicionar diante de Deus numa posição de santidade. Porque o que é a santidade? A santidade é separar do mundo, não praticar promiscuidade, não praticar os pecados que o mundo te oferece. Mas aí tem muito mais sobre isso. O pecado, muitas vezes, ele é produzido por um coração doentio, um coração enfermo, traumatizado, um coração vicioso, um coração maligno, que está cheio de malignidade, cheio de veneno. Então, quando Jesus entra, o Espírito Santo entra, ele nos tira todo esse veneno, ele joga todo o lixo na lixeira, e o nosso coração passa a ser um jardim fechado, regado e cuidado pelo Espírito Santo. E o que acontece? Você sente necessidade de santidade, por quê? Porque essa santidade te mantém conectado com Deus e o Espírito Santo. E você precisa disso, você necessita disso. Você está entendendo? Então eu gostaria que você prestasse atenção em alguns pontos sobre santidade. A santidade foi propósito de Deus para seu povo, quando ele planejou a salvação em Cristo. A santidade é o plano de Deus, é o propósito de Deus para a tua vida. Qual o propósito de Deus para a vida dos filhos dele, dos crentes? Santidade. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. E você adquire santidade na conexão com Ele. Amém? Vamos lá então? Aí diz assim, a santidade foi o propósito de Cristo para o povo quando ele veio à terra. Isso é, Jesus tinha um propósito. Está lá em Mateus 1, 21. Ele veio purificar todos aqueles que crescem nele. A santidade foi o propósito de Cristo para o seu povo quando ele entregou-se na cruz. Isso é, a morte de Jesus na cruz foi para produzir santificação em nossas vidas. Amém? A santificação foi o propósito do povo é o propósito de Deus na cruz. A santificação é o propósito de Deus ao fazer de nós criaturas e nos conceder o Espírito Santo. Isso é, qual é a obra do Espírito Santo da nossa vida? Produzir santificação, tira o lixo, tira a sujeira, cura a alma, santifica a alma, purifica, orienta a mente. Uma mente doentia, antes era doentia, pensava em vingança, pensava em fazer mal, malignidade. Agora o Espírito Santo entra no controle, ensina o caminho da bondade, do amor, do perdão, da misericórdia. Entende? Tudo isso vai produzindo santificação em você. E aí o que acontece? A santidade, ninguém poderá ser útil. Outra coisa, não adianta querer servir a Deus. Eu quero fazer algo de Deus, eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero ministrar, eu quero evangelizar, eu quero cuidar de célula, eu quero ser líder de célula, se você não tiver santidade. Porque você, em pecado, qualquer tipo de pecado, promiscuidade, rancor, raiva, ódio, ressentimento, malignidade, todo tipo de pecado que você tiver, guarda isso no teu coração. Você se torna inútil, você não tem utilidade para Deus. Você passa a ter utilidade quando você busca de todo o teu coração a santidade. Entendeu isso? Vamos lá? Sem a santificação, no íntimo, você não pode ter comunhão com Deus. E sem santidade, ninguém verá Deus. Eu já te falei sobre isso. A raiz de amargura, né, que está em Hebreus capítulo 12, versículo 15, é uma coisa que nós precisamos entender. Que essa raiz de amargura, ela vai impedir você de ser útil a Deus. Você fica cheio de rancor, de mágoa, de tudo, né? Você tem que buscar a santidade. E eu quero te perguntar uma coisa, como é que você busca para destruir essa raiz de amargura da tua alma? Orando com alguém, conversando com alguém. Por isso nós temos a missão por 3. Na missão por 3 você conversa, você joga ali naquela reunião de 4 pessoas, né, que é o líder mais 3, você joga teu lixo ali, você fala todo o teu lixo ali, você expõe todo o teu lixo ali. E quando você expõe todo esse lixo, você simplesmente, você vai fazer uma coisa que a gente chama de cartaz, você vai colocar para fora
e você vai se purificando e conversando, e aquele grupo ali se reúne e ora, e um ora pelo outro, um abençoa o outro, e aí você vai estar orando pelas pessoas que te ofenderam, você vai estar orando por quem te magoou, você vai estar orando por almas que você quer conquistar, porque o alvo da missão por terra é ganhar almas, e você vai orar por quem está perdido, por quem está cansado, para quem está sobrecarregado, e você vai fazer toda a obra de Deus assim junto na missão por três. Por isso a missão por três é tão importante, tá bom? E exercita, seja uma pessoa misericordiosa. Para você ser misericordioso, você não vai ter que se esforçar para isso. Na verdade, para você ser misericordioso, você tem que deixar o Espírito Santo livre dentro de você, te curando, te confrontando, tratando da sua alma em todas as áreas que você precisa. Tá bom, queridos? Vamos seguir aqui, tem as perguntinhas para fazer, que vocês vão fazer agora junto com os teus discípulos, e que Deus, orem por mim, orem pela igreja, tá? Não deixe de orar, ore pela Taninha, por mim, por minha esposa, minha família. Deus abençoe a todos, amo vocês, e não vamos dar para passar essa missão. A missão por três tem que ser poderosa, nós vamos ganhar milhares de almas para Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz.